Oh Senhor, querido Deus, muito obrigado por esse sábado tão perfeito, tão lindo. Nesse lugar nós podemos aqui encontrar e estudar. Esses são momentos muito especiais porque muitas vezes esquecemos de fazer isso. Não encontramos de fazer isso dentro das tantas coisas que temos em nossas vidas. Por isso, por favor, esteja conosco, ajuda-nos a compreender, a concentrar, a participar aqui nesses estudos da Tua Palavra. Pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Ok. Então, como temos falado, vamos fazer uma repetição do tema dos 2520. Já temos apresentado 4 palestras desse tema, mas por causa do joelho que não queria participar, então nós tivemos que cancelar a última. Na realidade, só falta uma temática, 1 hora para fechar dentro dessas possibilidades o tema, mas como aqui somos mais pessoas que talvez não conheçam ainda o estudo, então eu gostaria de repetir de uma maneira, fazer participar a vocês, porque mais ou menos estamos na hora da escola sabatina, não é assim? Então vamos fazer perguntas e vamos colocar aqui a repetição desse estudo. Especificamente para aqueles que participaram lá na Vitória, já neste tema, para aqueles que já têm estudado aquele tema, ajudando aos outros a lembrar, a entender a lógica da profecia dos 7 tempos, que é o mesmo, como dizer, a profecia dos 2520 anos. Tenho aqui o meu irmão, acho que ninguém tem dúvida que ele é meu irmão. Ele vai me ajudar aqui a ler alguns textos, a escrever algumas coisas certinhas lá na lousa. Me lembrar palavras que eu não sei, uma boa ajuda que tenho aqui. Muito bem. A primeira pergunta, então. Qual é o texto básico, principal, onde nós achamos o texto, ou a profecia dos 7 tempos? Levítico 26 e 25. Muito bem, vamos lá, vamos abrir o texto, vamos ler um pouco. Alguém pode fazer um resumo da lógica da estrutura do Levítico 26? De que fala Levítico 26? Alguém lembra? Assim, fazendo um resumo muito simples. De que fala Levítico 26? Espalhamento, só fala de espalhamento? Das bênçãos e da maldição. As condições do pacto, primeiro. Depois, de uma parte. Que tipo de consequências? Hã? Primeiro vem que? Aí fala mesmo, não? Na Bíblia, versículo 3. As promessas para os obedientes. Não? Primeiro, Deus não fala do castigo, Ele fala das bênçãos, ou benções, que Ele vai dar para o povo. Okay? Se Ele guarda no pacto. Ok? Mas depois, começando no versículo 14, as maldições. E nós temos lá encontrado quantas vezes a maldição que fala dos 7 tempos? 4 vezes. Onde? Onde foi isso? 18, versículo 18. 24, 21 e 28. Ok? Então vou pedir a Gabriel aqui ler aqueles 4 versículos para lembrar do que está falando. Então, a palavra do Senhor, Levítico 26, versículo 18. E se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. 21.
E se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trago-vos pragas 7 vezes mais, conforme os vossos pecados. 24. 24. Eu também andarei contrariamente para convosco, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. 28. Também eu para convosco andarei contrariamente em furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Ok, gostaria também de añadir o versículo 33 e 34, porque eles fazem uma conexão importante aqui com a lógica que nós estamos apresentando. 33. E espalhar-vos-ei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertadas. Então a terra folgará nos seus sábados todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados. Ok. Quem foi a primeira pessoa que descobriu esse texto e achou que tinha uma profecia? Guilherme Miller. Por que fazemos isso? Porque sabemos isso, que ele foi o primeiro. Como sabemos? Mas muitas pessoas estudaram a Bíblia. Hã? Aham. Ele foi acompanhado de um anjo. Como você sabe isso? Lembra o que falou o irmão Jeff? O que eu falo, o que ele fala, o que o Gustavo não falamos, não. Tudo bem, mas isso não é a palavra de Deus por escrito, ok? Espero que Deus trabalhe comigo através das minhas palavras, tenha uma mensagem abençoada, mas a prova tem que ser outra. Você precisa de uma prova. Alguém falou aqui, nós temos algumas provas, podemos ler o texto. Ah, que bom que eles têm lá o texto dos 2520 anos. E lá onde fala do Guilherme Miller, a página 11, no texto impresso. Ok, muito obrigado. Onde fala começo dos 2520 anos, B.B, Judá. Aí tem um texto falando do Guilherme Miller, no Primeiros Escritos, página 229. E ela fala o seguinte, Deus mandou seu anjo mover o coração de um lavrador que não havia crido na Bíblia, a fim de o levar a examinar as profecias. Anjos de Deus repetidamente visitavam aquele escolhido para guiar seu espírito e abrir a sua compreensão, profecias que sempre tinham sido obscuras para o povo de Deus. Foi-lhe dado o início da cadeia de verdade. Ok. E ele foi levado a examinar ele após ele. Mas como sabemos qual foi o início da cadeia da verdade que foi dado para ele? Não foi outra coisa que Levítico 26? Pode ser que foi Gênesis ou alguma outra coisa. Isso é como uma prova, sim. Levítico 25 tem conexão, mas como sabemos que aquele começo da cadeia da profecia que lhe foi dado a ele, que foi o tema do Levítico 26? Por o texto dele. Ele mesmo diz o que ele descobriu primeiro, ok? O testemunho do Guilherme Miller mesmo foi o seguinte. Lá nós temos o texto aí embaixo, não? Onde fala... sim, podemos ler um pouco mais embaixo, onde ele... Porque estamos resumindo agora somente, fazer um resumo do estudo. Kannst du machen, ja. Eu tinha Cruden's Concordance,
que eu penso ser a melhor do mundo. Então, eu a peguei juntamente com a minha Bíblia, sentei-me em minha escrivaninha e não li nada que isso, exceto um pouco dos jornais, porque eu estava determinado a saber o que minha Bíblia significava. Comecei em Gênesis e li vagarosamente. E quando eu chegava a um texto e não conseguia entender, procurava pela Bíblia para descobrir o que ele significava. Depois de ter lido através da Bíblia dessa maneira, qual clara e gloriosa a verdade apareceu. Eu descobri o que eu tenho pregado a vocês. Eu estava satisfeito de que os 7 tempos terminam em 1843. Então, eu cheguei aos 1300 dias. Eles trouxeram-me a mesma conclusão, mas eu não tinha ideia sobre descobrir quando o Salvador estaria vindo. E eu não conseguia acreditar nisso. Mas a luz atingiu-me tão forçosamente que eu não sabia o que fazer. Ok. Então, tem outro texto que ele fala de novo a mesma coisa. Logicamente, começando estudando a Bíblia desde o Gênesis até o final, ele basicamente começou e chegou primeiro ao texto de Levítico, onde ele descobriu aquele tema dos 2520. Logo, ele fala 2300. Mas logo ele vai descobrir um pouco mais no mesmo livro, os 1335. E todos aqueles anos, segundo sua lógica, chegariam ao ano 1843. Que depois foi corrigido 44. Isso é mais ou menos a lógica, ok? Só para apoiar mais um pouco o trabalho de Guilherme Miller, temos outro texto aqui na seguinte página. Alguns textos normais dos primeiros escritos também. Começando pregadores e o povo, um pouco mais embaixo. Tem que estar mais em cima. No meio do parágrafo. Eita. Isso. Pregadores e o povo têm considerado o livro de Apocalipse como sendo misterioso e de menos importância que outras porções das Escrituras Sagradas. Vi, porém, que este livro é, na verdade, uma revelação dada para o benefício especial daqueles que vivessem nos últimos dias, a fim de os guiar no descobrir sua verdadeira posição e seus deveres. Deus encaminhou a mente de Guilherme Miller para as profecias e deu-lhe grande luz quanto ao livro do Apocalipse. Ou seja, Deus encaminhou a mente do Guilherme Miller. Aqui temos um homem que a sua mente foi encaminhada por Deus mesmo. Continuamos. Se as visões de Daniel tivessem sido compreendidas, o povo poderia melhor ter entendido as visões de João. Mas no tempo devido, Deus moveu o seu servo escolhido, que com clareza e no poder do Espírito Santo, desvendou as profecias e mostrou a harmonia das profecias de Daniel, de João e outras partes da Bíblia. E fez falar ao coração do povo as advertências sagradas e terríveis da palavra, para se preparar para a vinda do Filho do Homem. Profunda e solene convicção repousou sobre a mente dos que o ouviram. Ministros e povo, pecadores e ateus, voltavam-se ao Senhor e buscavam preparar-se para estar em pé no juízo. E a seguinte frase: anjos. Anjos de Deus acompanhavam Guilherme Miller em sua missão. Ok. Então, voltando agora com essa informação a compreender Levítico 26, basando-nos nos descobrimentos de Guilherme Miller,
o texto falou que se o povo quebra os mandamentos de Deus continuamente, após de ser advertido muitas vezes, vai chegar um momento quando Deus vai castigar o povo e vai levantar as maldições em cima dele. E quando chega o momento, o inimigo vai entrar, vai pegar o povo, vai levar o povo, vai espalhar o povo, etc. Tantas coisas que ele vai fazer que vocês podem ler, Levítico 26, 14 até 39, mais ou menos. Ok? Mas o que significa que Deus iria castigar o povo 7 vezes? Não. Nós ainda não temos entrado na problemática da palavra e tudo isso, somente eu estou aqui apresentando a lógica do Miller. Ok? No inglês não fala vezes, não? O que fala em inglês? Times. E times, o que significa? E que mais? Também significa vezes. Não, para Miller ele não teve dúvida que o significado tem que ser tempos. Ok? E se o que significa um tempo na Bíblia, na profecia? Humano. Agora, se fala 7 tempos, ou seja, 7 vezes um ano, de acordo da interpretação como Gustavo está falando na manhã, do princípio ano por dia, você não vai contar 7 anos também, mas 7 anos proféticos, quantos anos literais são eles? Então você tem que fazer 7 vezes 360 dias, e isto é 2.520 anos literais. 7 anos proféticos são o mesmo que 2.520 anos literais. Isso é a lógica. Daí ele falou, ok, o povo vai ser castigado por 2.520 anos literais a partir de certo momento. Alguma coisa tem que acontecer ou vai chegar o castigo em cima do povo. Bem, eu sei que nós precisamos, se possível, entrar mais nesse assunto, se isso é possível, se ele fez um erro aqui, mas eu não acredito, eu acredito que ele foi certo nisso. E temos dado algumas provas disso no nosso primeiro estudo, que também é gravado, não é assim? E depois vai ser colocado como vídeo em YouTube. A lógica de Miller agora foi essa. Eu preciso a sua ajuda para nos lembrar como foi a aplicação dessa profecia. Em que momento Deus começou a castigar o povo por esses 2.520 anos? Segundo Guilherme Miller, quando o copo estava cheio, o copo da iniquidade, o copo de se rebelar contra Deus estava cheio, que Deus colocou as maldições sobre aquele povo. Como foi o que diz Miller? Lembra? Estamos falando primeiro, faz a distinção bem clara. Estamos falando do Guilherme Miller. Ele não
olhou para Israel. Ele olhou para que povo? Judá. Mit acento auf A. E quando chegou o castigo sobre... O que aconteceu no ano 677? O rei Manassés foi invadido por quem? O que povo? Os assírios. Okay. O Salmanassar, o quinto, entrou. O seu filho, acho que continuou a conquista. E ele foi levado preso. Depois desse tempo, o que aconteceu com o povo de Judá? Existia ou não existia? Foi levado no cativeiro de Babilônia nesse momento? Não. O que aconteceu com o povo? Os assírios entraram, cativaram e se foram embora. Someteram o povo. O povo ficou sometido aos assírios, não é assim? Não é. Ficou desde este ano um povo sometido, um povo conquistado sem liberdade. Mas os assírios não ficaram no poder todo o tempo. Quem chegou depois dos assírios? Babilônia, os caldeus, eles continuaram. E logo Nabucodonosor, pela rebelião do povo do Judá, ele teve que chegar a Israel, a Judá, a Jerusalém, novamente reconquistar as cidades, levar o povo preso, etc. Mas o fim da liberdade da história de Judá chegou com aquele rei. E é interessante que exatamente 2520 anos depois, nos trazem para que ano? 1844. Agora, dentro da lógica do Miller, os 2520 anos apresentam um tempo de castigo. Mas ainda não temos lido Levítico 26, versículo 40. Vamos ler o que acontece lá, nesse versículo 40 e 41. Levítico 26, 42. 40, 41, 42. Então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade dos seus pais, com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim, como também eles andaram contrariamente para comigo. Eu também andei para com eles contrariamente, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se então o seu coração incircunciso se humilhar, e então tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, também eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão me lembrarei, e da terra me lembrarei. Ok. No sentido espiritual, Deus lembrou a aliança com o seu povo aqui, depois de finalizar os 2520 anos? Ele lembrou a aliança com o seu povo ou não lembrou? Com que povo ele fez aliança aqui? O povo adventista. Não. Na lógica dele, aqui o povo quebrou o pacto, foi castigado, mas no fim desse tempo, Deus novamente entra na aliança com o seu povo verdadeiro, Israel espiritual. Ok? Essa é a lógica dessa profecia. E essa foi para ele uma profecia que prova, como ele fala, a outra profecia que ele descobriu, os 2300 anos, que também fecharam nesse ano, e também, no seu entendimento, iria ser um momento onde Cristo vem para levar o seu povo.
entrar no pacto com o seu povo verdadeiro. Então, para ele, foi muito simples de entender as duas profecias e combinar ainda as duas profecias. Por quê? Porque aquelas duas profecias mostram e nos levam para o mesmo ano. Ok? Por este motivo, aqui nos dois diagramas, vamos lá para o primeiro diagrama do 1843. Temos aqui a primeira profecia que os mileritas colocaram, começando no ano 677, 2520 anos depois, levando-nos para 1843. É a lógica. Após disso, eles descobrem ele descobre aquela outra profecia que levou ele também para o mesmo ano. Okay? Dois testemunhas de um evento. Duas de um ano. Muito bem. Mas nós temos apresentado outra interpretação dessa profecia, lembra? Que pioneiro teve uma posição, uma segunda posição, uma segunda ideia como resolver a profecia do Levítico 26. Lembra do nome dele? Hiram Edson. Quem foi Hiram Edson? O que foi a grande coisa que ele entendeu na sua vida? Ok. Você está entrando aqui nessa... Além disso, por que ele é famoso? A visão, não? A visão no 23 de outubro, a visão do santuário. Por isso, o santuário está lá dentro desse diagrama. Ali embaixo, é o diagrama de 1840. Já que estamos falando dos diagramas, por que eu estou usando isso como referência para demonstrar o que nós estamos acreditando? Por que aquele diagrama é tão importante para mim? Ok. Aquele diagrama, de forma visível, está demonstrando o que os mileritas estavam pregando dentro desse tempo de 40 a 44. Okay? Aquele diagrama contém a mensagem deles. Mas, além disso, temos algum texto que é em defesa desse diagrama. Vocês lembram? Temos que estudar isso também. Abacuque 2, Ellen White fala onde? Isso, Helena White fala, e vamos ler aquele texto em Primeiros Escritos, página 74. Acho que vem um pouco mais depois. Deixa eu ver onde tem o... Os 2520 nos dois diagramas. Só dois textos aqui bem curtinhos. Sim, por favor. Primeiros Escritos, página 74. Tenho visto que o diagrama de 1843 foi dirigido pela mão do Senhor e que ele não deve ser alterado. Ok, ela é só uma parte do que ele está falando, mas tenho visto que o diagrama, aquele diagrama, foi dirigido pela mão de Deus, do Senhor, não deve ser alterado. Continua que eu vi que ele, como é em português? Eu esqueci agora com mistura dos idiomas, mas ele fala que tinha um erro dentro desse diagrama, ele fala, aqui na continuação desse texto, mas foi um erro, ok? E o erro que contém esse diagrama, ele mesmo explica que foi o ano 43. Um erro que aparece várias vezes. Se aquele erro foi um erro que Deus cobriu, então as outras coisas não têm erro. Porque ele guiou, ele dirigiu, foi dirigido pela mão de Deus. Okay? Por isso eu acho que esse diagrama é um diagrama que tem uma validez profética. Uma validade.
Também ela fala que aquele diagrama foi um cumprimento de profecia. Qual foi a profecia? Quem falou aqui? De Habacuque onde? 2:2, 2:1-4, onde a Bíblia fala que o profeta tem que fazer o quê? Colocar a profecia em tábuas, ok? Para que o povo pode ler, pode ver, pode compreender as profecias. E os mileritas compreenderam que eles fizeram isso, que eles cumpriram a profecia do Abacuque com este diagrama. Muito bem. O segundo texto aqui, do Manuscript Releases, que não tem em português. Vi que Deus estava com a publicação do diagrama, de 1850, feita pelo irmão Nicholas. Vi que havia uma profecia na Bíblia que se referia ao diagrama. E se este diagrama está destinado ao povo de Deus, se é suficiente para um, também basta para o outro. E se um necessita de um diagrama mais amplo, o outro também necessitaria. Ok, este diagrama aqui, que foi feito por o irmão Nichols, e tem mais visões de ela, onde ele fala que ele deveria fazer aquele diagrama, porque eles esqueceram as verdades que Deus deu para eles uns anos atrás. Então, eles fizeram outro diagrama e Deus estava nele. Ele falou que também foi um cumprimento da profecia, a mesma profecia do Abacuque. Mas como pode dizer que Abacuque, que 2 diagramas são cumprimento de Abacuque? Por que 2 vezes se cumpre uma profecia? Talvez a pergunta não. 2 testemunhas, sim. Abacuque, se nós lemos bem o texto, fala tábuas. Ele tem que fazer, o profeta tem que fazer tábuas, plural. Não fala uma, fala 2. Ok? Então, eles fizeram aqueles 2. E somente interessante para nosso tema aqui, resumindo, é que aqui também, já não tão grande aqui em cima, mas aqui embaixo, explicação do tempo, eles colocam a lógica dos 2520 anos, e 2 vezes, aqui está também neste diagrama. E nenhuma outra vez, nunca mais, Helena White foi instruída de fazer outro diagrama. Mas aqueles 2 diagramas foram dirigidos pela mão de Deus. E como contém essas profecias lá, para mim isso é um fundamento. Para mim isso é uma base de saber em que acreditar. E porque ele aqui somente contém a verdade, Deus permitiu fazer esse diagrama com uma única mudança de trocar o ano 43 e colocar o ano 44, porque isso foi o erro. Ok? Então temos um diagrama perfeito aqui. Bom, com esse fundamento agora, voltando ao Hirametson, temos mais ou menos meia hora para fechar a segunda parte desse estudo, resumo de tudo isso. O Hirametson tinha outra interpretação dos 2520 anos. Ele também achou que Levítico 26 fala de 2520 anos, mas ele não achou que foi o castigo sobre Judá. Ele achou que aquela profecia foi castigo de que povo? De Israel. E quando foi o castigo de Israel? 723. O que rei? Aí lembra? Pode ser que muita gente aqui não participou e por isso não está participando, mas a ideia é que todos vocês podem aprender do que os outros já têm entendido. Oséias, ok? E se você coloca agora o número, e você vai olhando 723 antes de Cristo, nos vai levar até que ano?
1798. Este ano tampouco é um ano desconhecido. É um ano muito importante para nós. Aqui também, que profecias fecham este ano? 1260. Que mais? Tem outra profecia? 90. Dos 1290 anos também. Termina neste ano, ok? Só tem aqui também uma acumulação de profecias terminando neste ano. E este ano também tem lógica dentro da lógica do Levítico 26. O povo foi castigado por tanto tempo, mas no fim desse tempo, 1798, o poder que castigou o povo por tanto tempo foi removido. E o povo livre. Agora o povo pode pegar a Bíblia. Agora o povo não vai ser perseguido por acreditar o que ele quer. Ok? Então, aqui temos a lógica também bem clara dentro dessa profecia, interpretação de Hiram Edson. Hiram Edson tinha outras provas para sustentar aquela profecia. Porque como foi o nome desse poder que estava aqui, chegando ao seu fim, 1798? Ok, e como falaram eles? Eles não falaram... Alguém lembra? A desolação. Sim. Papal ou assoladora. Mas descobrindo aqui uma coisa interessante, o que é 2520 dividido por 2? 1260. É exatamente a metade dessa profecia. Quando aqui também temos outro 1260 anos. Como aqui tem 1260 anos. E este tempo, como chamaram os mileritas este tempo, essa temporada? A desolação. Pagar. Mit accent auf A. A lógica dos mileritas. Uma ideia, uma lógica de dois poderes que fazem desolação. E faz muito sentido. Faz muito sentido que eles aqui estão interpretando os 2520 anos. Então é um pouco confuso, mas acho que vocês têm... Não? Estão vindo, não? Então, nós chegamos até o ponto, nas nossas palestras, de demonstrar quem foi certo deles, ou quem teve a razão dos dois. O Miller foi correto, ou o Edson foi correto. Quem dos dois? Qual é correto? 2520 anos sobre Judá ou 2520 anos sobre Israel? Os dois, ok? As duas profecias cumprem a promessa de Deus. As duas profecias. Somente porque o povo foi dividido, não significa que uma parte do povo não vai ser castigado. Os dois vão ser castigados. Independente de onde eles vão. Ok? Mas tem algumas coisas mais interessantes aqui dentro disso. Porque, para mim, que estou acostumado de uma maneira gráfica de ver as coisas, visual, para mim isso também funciona como um file. Seta. Uma seta. Que aquelas profecias apontam para mim para isso aqui. Para este ano e para este ano. Me tem algo que dizer acerca deste ano e deste ano. Normalmente, nós vemos bastante separados aqueles dois eventos.
1798, o fim dos 1260 anos. 1844, o fim do movimento milerita. Ok? Mas tem uma conexão muito mais profunda entre aquelas duas datas. Porque como temos visto nessa manhã, aqui chegou a primeira mensagem angelical e aqui chegou a terceira mensagem angelical. Dentro disso tem a segunda mensagem angelical. Então, essa história aqui não é separada daquela outra história. É uma história só. Esses 2520 anos realmente apontam ao começo dessa história e os outros apontam ao fim dessa história. Uma história aqui que nós temos que compreender que é atada pelas duas profecias. E qual foi essa história? Vocês já sabem, têm ouvido muitas vezes, nessas poucas horas, a história milerita. Ou a história de que igreja das 7 igrejas? A Filadélfia. Éfeso. Okay. Então, as profecias aqui, além de acabar de certa maneira aqui, fazem uma coisa. Eles nos mostram que temos que compreender uma história relacionada. Porque a história de Israel e Judá também é uma história relacionada. É um povo dividido em dois. Ok? Então, o que acontece aqui é o ajuntamento. Ajuntamento, precisamente, que temos lido aqui em Levítico 26. Novamente, vamos lá. Primeiro 33, novamente. Levítico 26, 33. E espalhar-vos-ei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertadas. 40. Então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade dos seus pais, com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim, como também eles andaram contrariamente para comigo. Muito bem. Então, aqui temos a história de um povo que recebe o seu castigo, e aqui temos a história de um povo que é recolhido, que é outra vez ajuntado nessa data. Não. Os 2520 anos sobre Judá nos falam da história de um povo que vai ser ajuntado. Porque Judá, mesmo depois do castigo imediato e a Babilônia, eles voltaram para Jerusalém. Não é assim? Um povo que voltou do seu castigo imediato. Mas como Judá vai perder o título do povo de Deus depois de Cristo, e a história continua como outro povo de Deus, então aquela profecia vai mais lá, mais em cima, além da história do Israel literal. Okay? Judá, mesmo assim, apresenta a história de um povo que vai ser ajuntado, reunido. E aqui, 1844, temos o povo de Deus reunido, ajuntado, espiritualmente. Mas o que aconteceu com Israel? Depois de ser levado pelas terras, espalhado pelas terras dos assírios, onde ficaram as 10 tribos? Onde ficaram? Quando voltaram? Não voltaram. Nós conhecemos aquelas 10 tribos também como as 10 tribos perdidas.
tem certas ideias que certo povo lá tem certa relação com aquela tribo ou aquela outra tribo, mas basicamente eles nunca voltaram para restabelecer o seu reino de Israel. O que ficou lá onde estava o reino de Israel? Samaria. Okay? Aquele povo que foi levado de todas as terras de Assíria, com seus deuses, um novo povo quedou lá, ficou lá na terra de Israel. Israel, Hirametzon, os 2520 anos, começando em 723, nos falam da história de um povo espalhado, que nunca mais voltará. Espalhado. Judá nos conta a história de um povo reunido, que além do castigo, vai ser reunido por Deus. E foi aqui formado como povo de Deus em 1854. É a lógica aqui das duas 2520 aplicações. Muito bem. Temos añadido mais uma profecia, e vamos fechar com isso, em Isaías 7. Isaías 7. Mais uma ajuda para ajuntar e combinar aquelas duas aplicações dos 7 tempos. Pode ler, Gabriel, por favor, aqui aquele texto desde o primeiro versículo até 9. Vamos fazer uma pausa depois do primeiro versículo. Isaías 7, 1 a 9. Sucedeu, pois, nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra ela. Ok, quem contra quem? Quem subiu contra quem? Contra quem primeiro? O ataque foi contra quem? A aliança foi contra quem? Contra Acás, rei de Judá. E quem fez aliança contra ele? Rezim, rei de quem? Síria, um pagão. Os pagãos do norte, em cima do Israel. Com quem? Peca. De onde? Israel. Uma coisa muito feia, porque Israel, irmão, do Judá, mas os israelitas fizeram aliança com os pagãos para lutar, para conquistar a casa, ok? Disso fala aquele capítulo. Continuamos. E deram aviso à casa de Davi, dizendo: a Síria fez aliança com Efraim. Então se moveu o seu coração e o coração do seu povo, como se movem as árvores de bosque com o vento. Então disse o Senhor a Isaías: agora, tu e teu filho Sear-Jazub, saí ao encontro de Acás, ao fim do canal do tanque superior, no caminho do campo lavandeiro. E dize-lhe... Um segundo. Nós hemos falado um pouco disso. Aqui, cada palavra tem o seu significado. Tem um significado porque ele foi no encontro do canal do tanque superior. Tem um significado. Tem um significado porque ele tem que levar aquele filho com ele, com o nome Sear-Jazub. Ok? Continuamos. E diz-lhe: acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração por causa destes 2 pedaços de tições fumejantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo:
vamos subir contra Judá e molestemo-lo e rebatemo-lo entre nós e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Essa é a ideia, as ideias deles. As ideias da aliança do Peca com Rezim. Eles já têm a presa nas suas mãos. Eles acham que já têm conquistado, como vai ser coisa fácil, e já sabem o que vão fazer com isso. Igual como nós, às vezes, temos sonhos, comprar aquele carro, mas dinheiro ainda não temos, mas as ideias já estão muito mais lá. Yeah? Sabemos exatamente o que vamos fazer, como vamos ter, e o dinheiro vai chegar, eu vou sacar um préstamo. Estamos fazendo nossos planos sem Deus. Ok? O que acontece? Assim diz o Senhor Deus, isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Porém, a cabeça de Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco Rezim. E dentro de 65 anos, Efraim será destruído, e deixará de ser povo. Ok, aqui agora, Deus está introduzindo uma profecia de tempo. Dentro de 65 anos, o que vai acontecer? Israel, o que vai acontecer com Israel? Não. Esse povo, dentro de 65 anos, tchau. Ok? Dentro. Mas para saber o que significa dentro de 65 anos, precisamos saber o começo desse momento, dessa profecia. Bom, por exemplo, na cronologia, The Chronology of Asher, ele procurou fazer uma cronologia dos eventos desde o começo da Terra até, acho que 70 depois de Cristo, somente com textos primários, com textos babilônicos, com textos bíblicos, para sustentar os eventos, as datas. E muitas Bíblias atrás tinham incorporado a lógica dele, a tabela dos reis, etc, etc. E nós sabemos que Ellen White, ela usou a essa cronologia, referência, mais que as outras. Ok, bom. Nesse livro diz que aquele momento onde aqueles reis, 3 reis, governavam, existiam e faziam esses planos, foi no ano 742. Então, se você coloca aqui 65 anos, a que ano você vai chegar? Bom, exatamente não vai levar ao ano 677. Falando em 742, a profecia é que dentro de 65 anos, quem vai cair? Israel caiu aqui. Israel caiu dentro de 65 anos? Sim. Parece não muito preciso, porque ele caiu depois de 19 anos. 19 anos. Mas 19 dentro de 65? Por que Deus não falou em 19 anos Efraim vai cair? Deus não sabia quando vai cair Israel? Deus falou aqui dentro de 65 anos, dando o início da caída também de Judá. Implícito. Para aquele que lê pode compreender, mas eles não compreenderam. Continuamos e vamos ver por que ele falou do fim do Judá também. Sim. Verso 2. E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo. 10. Não. Isaías 7, 10. Por favor. Continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo. 11. Pede para ti ao Senhor com teu Deus um sinal. Pede-o.
o embaixo nas profundezas, o em cima nas alturas. Desculpa, falta ler também no versículo 9 primeiro, porque é muito importante o que diz ali. 9. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria o filho de Remalias. Se não o crerdes, certamente não haveis de permanecer. Se não crerdes que? Se vocês não crerem que isso vai acontecer, isso aqui vai acontecer, o que vai acontecer com vocês? Vocês também. Mas Deus, ele via nos olhos, no coração do Acaz, e ele sabia que ele não acreditava. Então, com a sua misericórdia, ele fala, pide-te uma sinal. Deus um sinal. Continua. Pede-o, o embaixo nas profundezas, o em cima nas alturas. Bis 13. Acaz, porém, disse, não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então ele disse, ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vos é afadigar dos homens, senão que também afadigareis ao meu Deus? Porque Judá rejeitou. Não? Ele ele rejeita da mesma maneira como Israel rejeitou a Deus, Judá também rejeita a Deus. Por isso, a mesma coisa que acontece com o seu irmão, logo acontece com ele. A profecia do Isaías 7 reúne as duas profecias e fala que uma profecia com dois cumprimentos. Ok? A história é uma mesma história em duas aplicações. Isso aqui agora foi o resumo que nós fizemos dentro de nossas palestras lá na Vitória. A próxima hora vai ser a hora de concluir aquele estudo, como estava planejado para sexta-feira, não, para quinta-feira. Vamos añadir mais umas linhas que provam aquela profecia, uma repetição, linha em cima da outra linha dessas histórias, para dar um pouco mais sustento da lógica dos 7 tempos e de o que nos quer dizer aquela profecia para nós. Muito bem, muito obrigado. E vamos fechar com uma oração. Querido Deus, muito obrigado por este dia, por essa hora. Aqui, de uma maneira um pouco rápida, hemos tratado de resumir, de repetir um estudo. Por favor, ajuda-nos, se nosso coração está disposto a compreender aquelas coisas. E se nós temos o interesse de descobrir a verdade, e eu estou incluindo a mim também, todos nós aqui, de guiar-nos para compreender o que tu querias dizer com essas profecias e com esses textos. Se isso é verdadeira a aplicação que estamos fazendo, se estamos bem, se nós seguimos a Guilherme Miller e os pioneiros. Querido Deus, por favor, esteja conosco. Ajuda-nos a compreender, ensina-nos, especificamente hoje, que é o seu dia santo sábado. No nome de Jesus, amém. Amém.